Você sabia que Varginha, conhecida como a cidade do ET, pode ter sido visitada pelos extraterrestres bem antes do dia 20 de janeiro de 1996? A história de uma primeira aparição foi contada por um jornal da cidade em novembro de 1970, 26 anos antes da famosa aparição. 20 de janeiro de 1996, uma data que marcou a história de Varginha. O murmurinho na cidade era muito grande, né, a respeito da aparição de ET, e pelo que eu tive acesso, principalmente à imprensa, né, informava que realmente foi um dos casos mais importantes da história da ufologia, não só nacional como mundial. O que muitos não sabem é que uma história parecida já tinha assustado os moradores daqui mais de 2 décadas antes. Essa história eu não conheci não cheguei a conhecer não. Não sabia mesmo? Não sabia. O suposto contato foi registrado no jornal Tribuna Varginhense do dia 29 de novembro de 1970 e agora, 44 anos depois, foi relembrado no blog do Madeira. Eu sou daqui de Varginha e eu mesmo nunca tinha ouvido falar, como jornalista, a respeito desse caso. Quando eu vi, eu achei interessante, tanto é que eu até dei a manchete no jornal, né? Pai do ET, 44 anos, né? Então, mais ou menos, ele veio e, de repente, o filho veio agora conhecer a cidade. A manchete era clara, disco voador que iria descer na cidade. Era o que o jornalista e então dono do jornal, Oscar Pinto, tinha ouvido das testemunhas. Ele fazia todas as reportagens de interesse da cidade, coluna social, esportiva e outras mais. A que mais chamou a atenção foi a aparição de um OVNI nos céus de Varginha. Na reportagem, Oscar Pinto falou do pânico gerado em centenas de pessoas depois de terem visto o OVNI. Na época, a publicação trouxe até a história de uma mulher que desmaiou por causa do susto. Mas o que mais chama a atenção são os relatos dos locais por onde o suposto disco voador teria passado. Muitos citam um sobrevoo bem próximo das casas, por áreas de pasto, e falam até do rumo tomado sentido a rodovia Fernão Dias. Exatamente como na história que ficou famosa 18 anos atrás. Seu Geraldo se lembra bem das duas histórias. Aposentado há alguns anos, ele tinha uma barbearia na cidade e foi um dos entrevistados na reportagem. Um objeto não identificado passou-se sobre a rua Rio de Janeiro e, passando por essa via, ele queimou vários transformadores, deu problema na iluminação, deu defeitos em carros por onde ele estava passando, queimou geladeiras. O mistério nunca foi esclarecido e hoje só aumenta a curiosidade de quem mora aqui. Quem sabe, né? Já largaram um ETzinho na primeira e tentaram recuperá-lo na segunda.